E aí, galera do sexto ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de arte. Sejam todos bem-vindos, tragam o material de vocês aí para próximo, o local onde você está sentado, para que a gente possa dar início à nossa discussão de hoje. E para casa eu passei uma atividade para vocês que era para pesquisar a história da música, né? Espero que vocês tenham realizado isso, tenham feito essa atividade. Bem, nossa aula de hoje nós vamos trazer alguns fatos que foram importantes durante toda a trajetória desse capítulo que nós estudamos. Então hoje nós vamos trazer dois assuntos específicos para você relembrar. Então pega seu livro, acompanha conosco, nós vamos falar sobre movimento do corpo, nós vamos falar sobre música, sobre dança e entre outros assuntos importantes que estão presentes neste capítulo. Então nós vamos agora trazer um momento para que a gente possa relembrar os principais fatos que marcam aqui a história da música, a história do corpo, a história da dança. É a nossa aula de arte. Então vamos lá, nosso primeiro momento. Bem, como todos sabem, quando termina um capítulo, existe aí um organograma que é justamente para que a gente possa estar trazendo algumas informações, ou seja, é o local onde nós vamos estar trazendo o resumo para vocês, tá? Para que vocês possam estar justamente tendo uma maior compreensão sobre o assunto. Já que o primeiro capítulo ele faz uma abordagem importantíssima sobre a questão da música, do corpo, fazendo música com o corpo, né? A música corporal, então nós vamos agora relacionar os conceitos que estão dentro da perspectiva aqui da música, tá? Fazendo música com o corpo. Então, agora é hora de relacionar conceitos. Então, nós vamos, nesse exato momento, falar um pouco sobre essa relação. Espero que você esteja aí na página 370. Então, nós vamos agora trazer algumas informações importantes. E eu sei que você já realizou essa atividade, mas nós estamos aqui trazendo um pouco para que a gente possa compreender. Pronto. Primeiro passo que a gente precisa compreender sobre fazendo música com o corpo, que o tema, obviamente, é o corpo. Então, vamos lá. Nós vamos trazer aqui essa relação que existe do corpo com outros intervalos importantes, né? Então, vamos lá. O corpo, o que ele vai produzir? Né? Essa é a discussão que está dentro desse primeiro momento. Então, vamos lá. O corpo, ele emite os sons. Que sons são esses? Vamos lá. Nós vamos trazer aqui, que são os sons involuntários. Quem lembra? Os sons involuntários, que seria o primeiro aqui, né? Isso, primeiro. E no outro, nós temos justamente que emite, que são os sons voluntários. Então, ele vai ficar bem aqui. Sons voluntários, tá? Ele vai entrar aqui nesse espaço. Então, professor, o que nós estamos discutindo nesse exato momento, nessa aula? Nós estamos falando sobre o corpo, né? Tá aqui. Então, existe um organograma, como é que ele vai se dividir? O corpo, ele vai emitir sons involuntários, sons voluntários e sons vocais. Então, vamos colocar aqui. Bom, esses são os três tipos de sons que o nosso corpo vai emitir. Já que nós estamos trabalhando com o tema fazendo música com o corpo, né? E nós estamos avançando nessa discussão sobre esse tema. Então, temos aí fazendo música com o corpo. Então, o que acontece aqui? Preste bem atenção. Então, vamos lá. Corpo, ele emite sons involuntários aqui. Se você está com dificuldade de acompanhar, você pode pausar o vídeo e copiar justamente essas informações, se você achar que a sua informação não está igual, tá? Por algum motivo, já que nós fizemos essa correção. Então, sons involuntários, sons vocais e sons voluntários. Percebam que é sons involuntários e aqui é sons voluntários. Nós iremos agora, um pouco mais à frente, vou apagar aqui, tá? E aí nós vamos dar sequência. O que esse organograma vai falar? Bem, então o primeiro, que são sons involuntários,
que vai acontecer aqui? Eu vou colocar aqui justamente para que vocês possam lembrar, tá? O que são os sons involuntários? Vão ser o espirro, daqui, tá? A gente vai ter o espirro, tá pequenininho, mas eu vou aqui colocar. Esse é um som, que é um som involuntário. E o outro que apresenta aqui é o soluço. Vou colocar aqui para que você possa copiar aí no seu livro, tá? Então, esses são os sons involuntários. Isso é provocado em nós, através do nosso corpo. Bom, o próximo que eu tenho à frente, que são os sons voluntários, tá? É esse aqui que desce, que são os sons voluntários. Então vamos lá saber quais são esses sons voluntários, para que a gente possa compreender sobre eles. Tá? Cadê? O que é? Nele vai estar presente palmas. Queria que você consiga visualizar aí. Palmas. Nele você também vai conseguir ter a percussão corporal. E ele vai citar dois exemplos. O primeiro exemplo que ele vai trazer como exemplo, dentro dessa ação dos sons voluntários, ele traz aqui o flamenco, que é a dança. Outro que ele traz aqui é a batida de pé, tá? E aqui na percussão corporal, como exemplo, ele vai trazer o barbatuques. O que é o barbatuques? É o grupo de percussão com o corpo, né? Que os músicos produzem os sons tocando, batendo no seu corpo. E lá na frente você tem os sons vocais, que vai entrar justamente aqui, tá? Vai entrar o beatbox, que é o som produzido com a boca, e o canto. Tudo isso está relacionado aos sons vocais, tá? Que entra justamente aí. Então você já sabe que aqui vai ter os sons vocais, ok? Os sons vocais também está na perspectiva do canto. O canto vai relacionar-se com a afinação. Então hoje nós estamos compreendendo, tá? Essa ideia dos sons involuntários, dos sons voluntários e dos sons vocais. Os três estão próximos, cada um dentro do seu campo de atuação. Sons involuntários, novamente para relembrar e não esquecer, vem através do espirro e do soluço. Sons voluntários, palmas e percussão corporal, tá? E aí ele vai produzir uma série de outros elementos, e os sons vocais, beatbox e o canto, e assim vai produzir e vai relacionar-se com a afinação, né? Que é interessantíssimo, né? Isso vai estar presente em coral, em grupos que cantam capela, enfim, vários estilos que você vai perceber. Isso também é presente no cantor, né? O cantor solo, ele tem que mostrar afinação, porque ninguém suporta ouvir um cantor desafinado. Então, nós vamos agora avançar mais um pouquinho e trabalhar com o próximo capítulo, que fala sobre o corpo como suporte da arte. Se o primeiro, ele vai fazer uma relação direta, que a música pode ser feita através do corpo, né? Então agora nós vamos falar de arte através do corpo. Primeira imagem que você tem aí, essa imagem de um homem tatuado, da tribo de Maori, tá? Vocês estão vendo a imagem desse homem. E aí sim a gente traz, que é o segundo capítulo, que tem como título o corpo como suporte da arte, aonde ele vai apresentar a beleza que é produzida no corpo do homem, né? Então ele traz aí essa ideia de que o corpo ele serve sim como suporte. Primeiro momento, o corpo ele vai se utilizar da expressão como uma ponte para a instrumentalização, e no segundo momento a gente traz aí a questão do corpo como suporte no processo da arte. É interessante? É o próprio corpo sendo a moldura, sendo o quadro, aliás, para a obra de arte. Então diz assim: há muito tempo se faz tatuagem. Estão relembrando que nós estamos falando nesse exato momento sobre a tatuagem? Pois é, porque o tema já está dizendo que é essa questão, o corpo como suporte da arte, tá?
Existem culturas que a valorizam, como é o caso da cultura Mariori. Para os Mariores, ela não apresenta apenas aspecto estético de beleza, pelo contrário, está relacionada à identidade da pessoa e suas conquistas. Vamos dar aqui um destaque para essa relação, tá? Aqui nós temos justamente um assunto importantíssimo, que é a relação que existe, se o corpo é suporte como arte, qual é essa arte? A arte da pintura, que é a tatuagem. Então, isso vai estar relacionado com a identidade da pessoa e suas conquistas. Ou seja, a tatuagem ela tem um histórico, ela traz aí toda uma história de tribos, de povos que se utilizam do seu corpo como suporte para desenvolver a arte. Exemplo disso também são os indígenas, que eles há muito tempo, eles utilizam de equipamentos criado por eles, desenvolvido por eles, para que eles possam dar destaque ao seu corpo no que diz respeito à pintura corporal, tá? Então nós vamos agora dando sequência. Cada tatuagem significa algo que aconteceu na vida daquela pessoa, mostrando até mesmo um caráter social. Quanto mais tatuagem, maior o status social. Então nós temos aí essa definição que se traz em relação ao caráter social, né? Então associa-se que quanto mais tatuagem, maior o status social, né? Vai ter essa relação em que ele apresenta. Já que o capítulo faz justamente essa abordagem, então nós temos aí toda a relação com essa expressão, né, que se traz através do corpo. Nós vamos lá para a página 375. Isso, você vai com o seu livro na página 375. Bom, vamos lá. O que acontece que a tatuagem ela vai trazer marcas de identidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas marcas, tá? E logo em seguida nós vamos para o nosso organograma. Essas marcas, elas são expressas no corpo, tá? Um desenho para que a gente possa ver, que diz assim: no Ocidente, nos dias atuais, a tatuagem é uma técnica de decoração permanente na pele. Vamos só ver aquela imagem que está em cima, para que você possa ver como é que funciona uma tatuagem. Aí, uma tatuagem que ela em alguns momentos, ela traz um conflito, né? Um conflito dos diversos segmentos, né? A sociedade traz um conflito. Pessoas que concordam, pessoas que discordam, pessoas que acreditam que não há necessidade, pessoas que acreditam que há liberdade em relação a isso. Bom, então vamos lá, dando sequência para o texto que nós estávamos. Contemplem a imagem. Diz: no Ocidente, nos dias atuais, a tatuagem é uma técnica de decoração permanente da pele mediante a inserção de substâncias corantes sobre a epiderme. Na tatuagem tradicional, a pele é perfurada com um instrumento de ponta, em geral uma agulha elétrica. Então, os dias atuais se modernizou, né? Hoje você tem justamente essa relação. Muitas pinturas corporais também são chamadas de tatuagem, principalmente por seus desenhos e suas cores que se assemelham à tatuagem tradicional, mas são removíveis. Que não se limitam ao espaço do museu ou a pintura sobre telas, não são ideias totalmente novas. Então olha que interessante que o texto traz aqui. Ele vai dizer que quando usamos o corpo, tá? Quando alguma pessoa usa o seu corpo como suporte de quê? De uma expressão artística, né? Ele vai dizer que é por meio de expressão, criar performance que não se limita, ou seja, está aqui dizendo que não se limita ao espaço do museu ou à pintura sobre telas. São ideias totalmente novas, tá? Então ele vai trazer essa definição dizendo que a arte feita através da tatuagem é uma arte que não se limita ao espaço. Nós vamos agora para o nosso organograma na página 380, que vai trazer justamente o final daquele capítulo,
que é o organograma falando do corpo. Então, o corpo como suporte da arte. Lembra que o primeiro falava sobre essa ideia do corpo, mas fazendo música com o corpo, e aqui relacionando conceitos. Então, vamos lá, para que a gente possa compreender. O corpo como, então vamos lá, suporte o quê? O corpo como suporte artístico, tá? O corpo como suporte artístico relaciona-se à pintura corporal, relaciona-se à tatuagem, que é permanente. A pintura corporal pode ser removível. Em algumas situações, os índios se utilizam dessa pintura corporal. Já a tatuagem permanente, ela está inserida também hoje nas grandes civilizações, né? Nos grandes países, nos centros urbanos, se tem um destaque para essa tatuagem. Todas duas, a pintura corporal e a tatuagem, vai se relacionar com o que, gente? Vai se relacionar com a tinta, tá? Então vamos lá, dando sequência, estamos quase encerrando a nossa aula. E aí a gente traz que a tinta, como tinha aqui, ela vai trazer, né, ela é composta de pigmento, ela vai ser composta de aglutinante, composta de água e composta de óleo. Então é aí todo o processo do desenvolvimento dessa expressão através do corpo. Então você consegue perceber que o nosso corpo ele tem uma influência grandiosa. Primeiro você viu a influência do corpo com a música, né? O nosso corpo ele é um instrumento musical que consegue produzir sons bacana de se ouvir, existe até grupo e nós falamos sobre isso. E o segundo momento, apresentei para vocês aí a ideia do corpo sendo utilizado como um quadro, né? Como assim, professor? Através do nosso corpo que é a vitrine, né? A exposição para as tatuagens. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse momento, dos pontos mais interessantes que eu tirei desse primeiro e desse segundo texto, para que a gente possa discutir durante as nossas aulas. Fique na paz e com Deus, até o nosso próximo encontro.